Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast Governança 4.0, o podcast dos conselhos de administração. E hoje estou com uma bancada de peso aqui no podcast. Nós vamos falar de um tema que eu particularmente adoro, que é startups e implementação de governança em empresas menores, empresas de médio porte e também sobre inovação. Estamos aqui com o Mário Mendes, empresário serial e também conselheiro de diversas companhias. Bárbara, esse tema me move, estou ansioso para a gente bater esse papo aqui. Vamos embora. Muito obrigada, Mário. E também estamos com Álvaro Tayar Júnior, especialista na indústria de finanças, com mais de 30 anos de experiência, conselheiro também de algumas empresas e tem um foco aí em inovação e crescimento rápido. Obrigada, viu, Álvaro? Prazer é meu. Obrigado pelo convite, Bárbara. É um prazer estar aqui com você e com o Mário. Muito obrigada. Pessoal, hoje nós vamos falar de governança corporativa, né? Esse tema que acaba assustando as pessoas e afastando startups, pequenas empresas. E hoje, como vocês têm anos dentro do mercado, o Álvaro mais de 30 anos de experiência, o Mário também, eu gostaria muito como que nós conseguimos aproximar esse tema que parece tão distante de startups que têm aí um recurso reduzido, que estão iniciando a sua jornada, e também empresas talvez familiares, empresas tradicionais, como trazer a governança para a realidade do dia a dia. Vamos lá, Mário? Bora. Bom, governança corporativa, a gente precisa desmistificar, né? Porque a gente muitas vezes acredita de que isso é para grandes companhias, para as instituições, preferencialmente as de capital aberto. Mas não é. Ela pode ser um aliado, inclusive, para você ir para um outro patamar empresarial, né? Se você tem uma startup, essa startup já está gerando, uma empresa média, talvez que está na sua família, na gestão da sua família, há uma série de anos, talvez algumas décadas, e a sucessão disso. Então, a governança ela vem para organizar aquilo tudo e aqueles mecanismos que muitas vezes você tem desestruturado na sua companhia. Então, o contador te entrega um balanço financeiro, né? O RH te entrega um relatório muito baseado, às vezes, também no e-social. A sua área de vendas te entrega projeções de vendas. Você tem um orçamento, bate todas as metas, mas você não coloca isso dentro de um framework, de um arcabouço, onde você consegue dar transparência para o mercado. Não só para quem são seus sócios, às vezes os seus parentes, os seus filhos, mas também para o mercado, para os fornecedores, investidores. Então, a governança corporativa ela é isso, é transparência e sustentabilidade do que, para você mostrar para o mercado que tudo aquilo que você está fazendo, de fato, é uma realidade, né? Então, eu acho que é uma mudança de consciência, acima de tudo, que as empresas que querem mudar de patamar, que querem avançar e não querem se estagnar, ela precisa encarar isso como uma realidade do dia a dia. E Álvaro, startups, como com um recurso tão limitado no início, principalmente na primeira rodada, às vezes ali tem uma limitação de pessoas, de recursos, às vezes está buscando novos recursos no mercado, como ela começa já a implementar isso? Bem, o empreendedor, Bárbara, de uma startup é um herói, né? Ele faz de tudo, né? Ele trabalha por 10, ele de manhã está fazendo lá a estratégia da empresa, ele está vendendo, está desenhando produto, está programando, de madrugada, tal, ele faz de tudo. E eventualmente ele esquece de algumas coisas básicas que vão garantir o futuro daquela empresa, né? Que é o que a governança pode oferecer a ele, né? Um olhar externo que eventualmente mostre os caminhos transparentes, como o Mário colocou, e que deixe, por exemplo, um problema entre sócios. Muitas vezes dois amigos criam na garagem uma startup, uma ideia, só que eles não definem o que vai acontecer se um dos dois tiver que sair, se um dos dois não estiver mais presente naquele momento, qual que é o acordo entre eles, as responsabilidades de cada um. Isso é o começo do desenho da governança. Agora, a governança não tem esse custo que se pensa, vou pagar um conselheiro de grande porte, tal. Na verdade, no início de uma startup, a governança pode ser de graça. É o anjo, né, que se fala, que eventualmente está lá junto com o conselheiro, dando conselhos, suportes, mentoria no primeiro momento, né, ajudando ele a fazer um acordo de sócios. Isso é o início, por exemplo, um exemplo de como começa uma governança, e aquilo obviamente vai evoluindo. Quando uma startup considera pegar o primeiro investimento de terceiros,
e muitas vezes são um grupo de anjos, ela também tem que... Maior responsabilidade é que são um grupo de pessoas que colocam um recurso dentro da empresa, ela tem que prestar contas. Prestar contas faz parte de um caminho de governança, né? E aí, eventualmente, esses investidores podem sentar num conselho consultivo. De novo, também não há custo. Normalmente não são remunerados, eles estão lá como investidores. Óbvio que aquilo pode paulatinamente ir progredindo e, eventualmente, eu já vi algumas startups maiores, até scale-ups, né, como se falam, que eventualmente remuneram os seus conselheiros consultivos, que ainda não é um conselho de administração, não é um conselho consultivo, por exemplo, com ações, com stock plan, com stock option, da mesma forma que remunera alguns dos seus empregados mais relevantes, né, eles eventualmente podem fazer o mesmo com conselheiros consultivos. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia e uma solução, né? Para poder trazer pessoas que realmente fazem diferença na operação. E quando nós falamos dessa diferença, né? De um conselho consultivo e de um conselho de administração, qual a diferença existe nesses dois modelos? Bom, primeiro, o conselho de administração ele é estatutário. Né? Eu acho que essa é a diferença fundamental. Não necessariamente o conselho consultivo vai ser formado por alguém que de fato é sócio daquela companhia, né? Ou de fato nomeado pela ata de Assembleia Geral Extraordinária. Então essa é a grande diferença, né? Então, muitas vezes, você tem um mix dentro do conselho de administração de uma empresa, né? De pessoas que são conselheiras consultivas, que muitas vezes não têm direito a voto, mas está ali, bem como disse o Álvaro, muitas vezes para mentorar e para apoiar e direcionar nesses caminhos. É muito comum você ver conselheiros consultivos orientando as empresas na construção de comitês, muito estratégicos, às vezes, para um determinado momento, um determinado problema, ou uma oportunidade na qual você precisa mitigar alguns riscos ou até mesmo direcionar outros caminhos. Então, essa é a diferença principal entre conselho consultivo, conselho de administração e conselho de administração deliberativo, que é quem, de fato, toma as decisões e ali, né, quem também colhe as responsabilidades pelas decisões que se tomam. E Álvaro, quando a gente fala de proposta de valor da governança, é muito diferente de uma empresa de capital aberto para uma startup ou talvez uma empresa familiar que é um pouco menor para fazer essa implementação? Sim, talvez, e indo também na linha do que o Mário falou, o Conselho de Administração da grande empresa, ele tem, obviamente, o dever fiduciário de votar, de fiscalizar, de assinar, de aprovar as decisões principais da empresa, desde uma compra e venda de uma subsidiária, eventualmente a demonstração financeira, né? Então tem uma série de responsabilidades que o Conselho Consultivo pode assessorar, mas não necessariamente tem a obrigação de votar aprovando ou não aprovando aquilo, né? Isso, por um lado, diminui a responsabilidade do conselheiro consultivo, mas não estou falando, obviamente, a responsabilidade profissional. Ele tem, sem dúvida, o zelo pela empresa na qual ele senta no advisory board, né, se eu falar em inglês, ou no conselho consultivo, de dar, obviamente, o direcionamento, ajudar os founders ou a família a ter um direcionamento estratégico, agregando valor para o futuro daquela empresa. Hoje, se você olhar, a maioria dos conselhos de administração talvez ocupem mais da metade do seu tempo em olhar para o passado, né? Dentro dessa responsabilidade de aprovar, fiscalizar, né? E eventualmente talvez devesse ser mais, mas acaba ficando menos da metade do seu tempo para discutir o futuro da empresa, a estratégia para o futuro. Já o conselho consultivo pode mais livremente ocupar certamente a maior parte do seu tempo em olhar para o futuro daquela empresa, assessorando, né, as famílias ou eventualmente as startups a construir a melhor estratégia para o futuro. Não, obviamente, que ele não tem que conhecer os resultados, o fluxo de caixa, até porque isso impacta o futuro, mas com uma visão diferente. Acho que esse é um ponto muito interessante e positivo no conselho consultivo. Extremamente. E você falando agora dessa visão de futuro, eu queria até atentar nessa parte de inovação. Nós estávamos até conversando, né, quando convidei para vir aqui no podcast, sobre a inovação, como que não é tratado em conselhos de administração essa visão do futuro, né? Essa parte de inovação, às vezes, não é discutida em conselhos. Perfeito. Inovação é um termo, obviamente, que existe há muito tempo.
E muita gente confunde com inovação tech com inovação tecnológica. Não? Então eventualmente, vamos falar, por exemplo, um hospital. Eu tenho um maquinário, eu tenho equipamento de ponta para fazer determinado exame médico. Isso é meio que óbvio, isso aqui eu vou ter o melhor, com a melhor tecnologia possível. Né? Agora, quando eu estou falando em inovação, muitas vezes você tem que considerar a inovação de modelo de negócio. Né? Uma forma diferente de fazer algo. Porque até uma máquina mais avançada, isso é meio que óbvio. Que Exatamente. Sim? E aí um conselho de administração fala, não, eu não tenho que me preocupar com a tecnologia, isso é uma questão executiva. Agora, por isso que eu puxei esse assunto, quando você fala em inovação de modelo de negócio, isso certamente tem muito a ver com conselho, porque isso impacta estratégia de gestão daquela empresa e como aquela empresa será competitiva ou não no seu futuro. Né? E muda muito a questão de concorrencial. Né? Tem exemplos, né, que a gente ouve, né, no mercado, quem que é o concorrente de uma determinada indústria, você olhava para aquelas outras empresas que eram iguais a você. Uhum. Os concorrentes daqui para frente, né, com o conceito de inovação que a gente existe, vêm de outros lugares, de um banco, vamos falar um banco. Antes você olhava os outros bancos que são de tamanho equivalente ao meu, que são os meus concorrentes. Hoje não. Na verdade, uma empresa de varejo, ela pode criar lá uma solução financeira para os seus clientes que consomem naquela loja, que vai dar crédito, que vai dar um cartão de pagamentos, que vai eventualmente substituir uma instituição financeira. E é um varejo que está competindo comigo. Isso tem que ser um assunto de conselho de administração, porque isso impacta modelo de negócio. E muita empresa não virou essa chavinha. Ainda pensa que inovação é tecnologia e tecnologia é uma coisa executiva, uma coisa eventualmente importante, mas menor, que pode ser tomada a decisão só pela diretoria da empresa e não pelo conselho. Isso tem que mudar. E quando falamos de inovação, Mário, a gente também estava discutindo há um tempo atrás sobre inteligência artificial dentro das companhias. Hoje, essas companhias que são mais tradicionais precisam trazer essa inovação até para o seu crescimento. Como você vê essa parte de inovação, inteligência artificial, que eu sei também que é uma expertise sua? Bom, eu acho que eu quero complementar o que o Álvaro estava dizendo. Hoje, as empresas, especialmente aquelas de venda massiva, elas já têm dentro do seu conselho de administração seus comitês de inovação e de transformação digital, porque hoje é sobrevivência. Né? A gente entender de que os canais de comunicação e os canais de atendimento hoje, eles são preferencialmente canais digitais. Então, como o Álvaro disse, não necessariamente é uma inovação tecnológica, um produto novo, uma biotecnologia, uma nanotecnologia, mas sim a transformação de todo um sistema e um modo de operar. Então, é isso, né, quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em metadados, quando a gente fala em construção de canais digitais. Essa é hoje uma realidade que não tem mais como fugir. Então, eu enxergo e eu vivo isso hoje, principalmente por dentro dos meus negócios de telecomunicações, de que as empresas de grande porte, as grandes empresas, aquelas que de fato carregam o PIB do Brasil, a totalidade delas hoje trabalha em inovação. E a inteligência artificial, ainda mais a automação de processos, é uma realidade também sem volta. A gente basta entender de que a gente está passando no Brasil uma mudança governamental muito grande. Isso impacta diretamente, a gente sabe que partidos e governos mais de esquerdas, ele tem uma pressão muito maior sobre folha de pagamento. E a gente sabe, quanto mais pressão em cima de folha de pagamento, mais automação se faz, porque naturalmente as indústrias contratam menos. A indústria, entende-se a indústria, né? O mercado como um todo, a indústria de serviços, a indústria, obviamente, de manufatura. Então, neste momento que a gente tem uma transição do que será que vai acontecer com a flexibilidade ou não da legislação trabalhista, você vai ver cada vez mais a necessidade e as empresas procurando automação para diminuir o headcount. Então, isso é uma pauta urgente e de que nenhuma empresa hoje, né, que queira realmente perenidade pode se furtar da obrigação. Inovação. E hoje, para a gente trazer essa inovação, qual a melhor fonte de busca dessa inovação? Se nós temos aí vendo que o passado já é novembro do ano passado, né? A gente já faz uma atualização muito rápida, tanto que a gente estava conversando nos bastidores sobre até mesmo o chat, né? O GPT, que está causando, né, alegria
e desespero nas pessoas, né? A própria Google está aparecendo atrasada meio nesse tema. Muitos empregos vão sofrer risco nisso, porque vai ter uma grande transformação. E as pessoas têm que estar atualizadas. Como que nós aqui, pensando em governança, pensando em ESG, que também, no final das contas, tudo converte para ESG, que é esse crescimento total de toda a sociedade, como que nós vamos poder fazer toda essa transição de uma forma mais leve? Bem, vamos lá. Você fez um comentário longo, eu vou tentar, pelo teu início que você falou, como que eu coloco a inovação, né? Existe um conceito chamado Open Innovation, né, que as grandes corporações estão olhando. Mudando como se fazia antigamente. Antes você achava que você podia fazer tudo dentro de casa, né? Você tinha equipe de R&D, você tinha equipe que estudava futuro, tal. Não tem como. Nenhuma empresa vai conseguir fazer todas as soluções para visualizar o que vai ser seu próprio futuro. Então, como que você faz isso? Você se aproveita do ecossistema borbulhante que está tendo de tecnologias e de soluções, de modelos de negócio no mercado, no ecossistema de startups. E você se aproxima delas. Você não precisa sair comprando startups. Nem deveria fazer isso. Mas você deveria alimentar esse ecossistema se aproximando dele, eventualmente até fazendo pequenos investimentos, se for o caso, para estar mais próximo, que é o que o conceito chama de Corporate Venture Capital, mas também não necessariamente. Está contratando essas startups, conhecendo os seus produtos e incorporando aquelas soluções no seu modelo de negócio e na sua solução macro, né? Eu acredito bastante nisso. Agora, a corporação que está nesse momento de mudança, ela tem as pessoas que protegem contra essa mudança, porque elas veem seus empregos no risco. Exatamente. Então, a chance de que a própria empresa simplesmente mate aquelas novidades é muito grande. Então, esse é o conceito que você tem que tomar muito cuidado para que a cultura organizacional da empresa, do transatlântico, né, que é a empresa que está lá, que anda mais sozinha, mais tradicional, não passe por cima daquele monte de pequenos barcos que estão ao redor, ou lanchas que estão ao redor, trazendo novidades. Então, esse é como melhor acoplar a cultura organizacional das startups que trazem essas novidades para as corporações. Esse é um tema que me interessa muito. Eu trabalhei a vida inteira com grande corporação. Nos últimos anos tenho trabalhado muito com startups. Com qual objetivo? Trazer a governança para a startup e levar essa startup, que já vai ter um outro nível de governança, para agregar na inovação da grande empresa. Esse é meu objetivo profissional nesses últimos anos. E você, Mário, o que você acha referente a esse tipo de inovação que essas grandes empresas talvez aí não conseguem enxergar dessa forma? Bom, é importante a gente definir que a tecnologia, ela tem feito... Por que ela está hoje, a transformação digital no conceito de administração? Porque ela tem um impacto no ESG violento. Quanto mais automação, maior desemprego. Sim, podem dizer o contrário, de que ela é uma aliada, não é uma aliada do crescimento, mas a gente sabe que a automatização, ela também gera desemprego, porque a gente tem cada vez menos mão de obra qualificada, ainda mais no nosso país, que a educação tecnológica é muito distante. E o que isso vem gerando? Né? Uma empresa se transforma digitalmente, né? Vou falar, por exemplo, uma empresa de atendimento, os grandes call centers, os chatbots cada vez mais presentes, os assistentes virtuais. Quantos milhares de postos de emprego foram perdidos nas operações de call center? Para onde vai geralmente essas pessoas? Vão para outras atividades, preferencialmente as atividades informais, e muitos vão para aquele autoempregado, que é o transportador, muitas vezes de refeição via aplicativo, ou de transporte de aplicativos, e aí você gera um novo cyberempregado, né? Que a gente costuma dizer que é aquele profissional que ele está dentro de uma plataforma tecnológica, mas ele continua sendo um operário, mas um operário da cadeia da indústria digital. Sim. Então, isso impacta diretamente. Então, você vê na grande indústria que a transformação digital, ela não passa mais por uma decisão do CIO, né? Ela passa por uma decisão também da diretoria executiva com todo o colegiado e principalmente com o diretor de recursos humanos, porque isso impacta diretamente. Você não pode ir lá e dizimar toda uma cadeia produtiva.
Né? Aonde fica a responsabilidade social de tudo isso? Então, o setor de agro do brasileiro, a gente costuma falar que o agro é tecnológico, mas quantas décadas, vamos dizer, quantos séculos ele não demorou até chegar nesse nível de automação e performance que ele tem? O setor de varejo, ele também vem se inovando. Você vê muitas lojas físicas fechando. Né? Isso não é só um fenômeno porque o custo ele é muito alto, os juros é alto, a produção industrial ela também tem diversas barreiras. É também porque você tem uma tendência global, um movimento natural, né? Dos negócios se tornarem cada vez mais digitais. Então, qual é a responsabilidade, né, nossa como os conselheiros de administração e também membros de diversas tomadas de decisão? É de que a gente também tem um impacto social, senão para que serviria esse G? A gente entende que toda atividade econômica ela tem um impacto no mercado, mas ela também tem um impacto na sociedade. Então, eu acho que o grande desafio deste novo milênio é como que a gente, ao mesmo tempo que a gente automatiza, a gente também tem a responsabilidade de ter um programa de educação continuada para que essas pessoas que perderam postos de trabalho possam ser alocadas em outras. Né? Então, esse é o grande desafio. Por isso que esse é um tema importantíssimo no Conselho de Administração. Não é mais tecnologia por tecnologia, é tecnologia para as pessoas. Isso impacta também no mercado, mas também impacta os seus funcionários. E quando a gente olha isso para empresas menores, especialmente as empresas médias, aonde ela precisa automatizar a qualquer custo, porque ela não tem acesso a capital, ela não tem crédito tão fácil. Muitas vezes o crédito é baseado na própria família ou nos próprios ativos da própria família para poder alavancar aquele negócio. Então, essas empresas, ela não tem como ir lá e ter toda a preocupação que uma grande indústria tem de transformar uma cadeia inteira. Então, o desafio está aí. Né? Como que a gente capacita a nossa força de trabalho, né, para ela ser multitarefa? Né? Ao mesmo tempo de que a gente precisa automatizar, a gente precisa também capacitar para que essas pessoas estejam aptas a fazer outras funções dentro da companhia. É um grande desafio, ninguém tem a lição de casa, mas sabemos que o pilar de sustentabilidade, principalmente o pilar S, ele é fundamental. Não podemos colocar a tecnologia na frente das pessoas. Né? E isso não é um discurso, porque no final quem opera as tecnologias ainda são as pessoas também. Eu sei que a gente até evita dar nome de empresas, de case aqui, mas eu vou comentar alguns que eu vi em banco de cursos de universidade. Né? Eu fiz um curso no AMD sobre inovação para a corporação. E, obviamente, a gente estuda o caso mais clássico, é Kodak, né? Que a máquina digital foi criada dentro da Kodak e, obviamente, eles mataram porque eles fabricavam e vendiam, ganhavam muito dinheiro com rolinho de filme. O pessoal aqui... Eles já tinham a tecnologia, isso que esse caso é o que mais me impacta. Então, já tinham a tecnologia. Aí tem um outro caso da Blockbuster que teve a chance de comprar Netflix por 1% da sua receita anual. E não comprou, e aquela empresa que simplesmente alugava CDs e vídeos cassetes sumiu por uma que entrega o filme na sua casa no streaming. Então, são coisas assim. Agora eu vou contar um caso de uma empresa que conseguiu, que teve, obviamente, uma pequena reação, resistência, que esse também eu aprendi lá, até porque é uma empresa suíça, eu aprendi lá na Suíça, que é o caso do Nespresso Nescafé. Né? A Nespresso, né, foi criada dentro da Nestlé na área de café. E quem era a área de café da Nestlé era o que produzia Nescafé, o café solúvel. Sim. Que quando alguém chegou com aquela ideia e falou, olha, tá aqui, vou produzir uma maquininha aqui, vou colocar uma cápsula e vai sair um café. Então o cara falou, ok, tá bom, mas o custo disso é muito alto. Sim, o custo de uma cápsula vai ser o equivalente ao que você vendia um pote que você fazia 50 cafezinhos do Nescafé. O cara falou, esquece, ninguém vai pagar por uma cápsula o preço que você pagava por um pote de 50 cafés. Mata a ideia. Aí, esse assunto chegou na governança, chegou no alto escalão e falou, não vamos matar a ideia. Vamos colocá-la numa garagem. Transferiram para que a gente pica de garagem, né, numa cidade do lado, deram um budget para essa equipe, deram tempo, principalmente que às vezes o maior problema é o tempo para a pessoa se dedicar àquilo, e falou, desenvolve isso, eu quero tomar esse teu café.
Desenvolve a maquininha, desenvolve e tal, e volta para mim com um modelo de negócio que eventualmente vai conviver os dois. E convivem. Hoje nós temos os dois funcionando com lucros bilionários, né? Até porque o cliente ele gosta muito da experiência, né? Exatamente. A experiência Pode do ser café. até que o cliente seja diferente, ou em alguns casos até tem, no caso das mesmas pessoas, tomam os dois tipos de café para momentos diferentes, para experiências diferentes. Então esse é um exemplo de que a cultura organizacional do transatlântico pode afogar, matar a inovação, ou, nesse meu último exemplo, pode ter uma resistência, mas se vier de cima para baixo, da governança para baixo, o apoio à inovação dentro da empresa, aquilo não só passa a ser um novo negócio muito promissor, como eventualmente ambos os negócios sobrevivem. Não é que matou um, matou o outro. Nesse caso, os dois estão aí para contar a história e para dar lucro. Não, e é um caso fantástico, porque você acaba gerando outro nicho de mercado, né? Experiência do cliente, que hoje a gente vê isso é uma tendência fantástica no mercado. As pessoas estão querendo experiências diferentes, estão investindo nisso. Você vai pensar, um café desse que você falou é extremamente o preço de uma cápsula mesmo. Sim. Mas a pessoa gosta do experimento, do cheiro, o aroma. E aí nós reforçamos, né? A importância da inovação dentro dos conselhos, né, Álvaro? Então, assim, Mário, hoje, dentro das companhias onde você, desde que você é empresário, empreende, também é anjo investidor de algumas startups, você olha para isso, para a parte de inovação, investe nisso, se preocupa com essa parte? Para mim, isso é oxigênio, porque a base dos meus negócios, ela partiu de inovação, sempre. Né? Eu sempre fui um provocador de mercado. Né? Você pode dar um exemplo para a gente prático de uma inovação acho que bacana? Acho que o maior exemplo prático disso é o próprio assistente virtual com inteligência artificial para a saúde. Né? Ninguém se falava na telemedicina de forma massiva como nós praticamos há 10 anos atrás, mas nós já tínhamos uma iniciativa, né, muito baseado em experiências, obviamente, de África, que você não tinha infraestrutura, você tinha aqui para mobilidade, e aí veio a pandemia, o que é que aconteceu? Explodimos, né, porque, de fato, estávamos preparados. Então, assim, a inovação, ela necessariamente, ela passa por resolver problemas complexos com base tecnológica, às vezes, né, quando a gente fala de inovação tecnológica. Então, sim, empresas médias, e eu não nem digo que as pequenas, né? Que as pequenas muitas vezes elas consomem inovação que são produzidas em outros lugares. Mas as empresas médias, elas têm a capacidade de olhar mercados, porque elas já têm um pouco mais de porte, né? E trazer isso para dentro da sua estrutura de tomada de decisão, de resolver problemas complexos com a tecnologia. Então, sim, não tem como a gente não... E vamos lá, esse é um podcast de conselho de administração. Um conselho de administração hoje, na sua plenitude, que não discuta inovação, que não discuta transformação digital e canais digitais, ele é um conselho manco. Né? Porque a própria estrutura hoje, quando a gente fala, seja do pilar de sustentabilidade, da questão ambiental, seja ele da questão social, e quando você entrega tudo isso hoje como para a sociedade? Com base tecnológica. Né? Como é que você engaja hoje uma população do seu entorno? Você vai engajar ele como você fazia há 20, 30 anos atrás? Não, você precisa ter uma estratégia que preferencialmente vai passar por um processo de comunicação, de manter ali um processo de capacitação contínua, e vai ser sempre com base tecnológica. Né? Você vai disponibilizar canais diferentes do que ele estava habituado. Então, sim, a inovação ela é oxigênio. E dentro de conselho de administração é o que vai definir se uma empresa vai ter sucesso ou não. Isso, para mim, é claro, isso hoje. Temos que investir sempre em inovação, né? Tá procurando sempre essa diversidade dentro dos mercados. Pessoal, quero que você traga para mim, Álvaro, te agradecer a presença, e quero que você traga uma mensagem final para quem está escutando esse podcast, para quem está vendo a gente pelo YouTube. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. E, Álvaro, eu queria que você deixasse um alerta até para as empresas, para as companhias, da importância da inovação e da importância da governança. Eu vejo muito que é a diferença, que vai ser a diferença no futuro. É a diferença agora, a gente tratar realmente de governança de uma forma robusta, desmistificar esse medo todo de achar que é somente para grandes companhias, para grandes empresas, que o médio e a startup também têm
tem que ter, né, a inovação e a governança para ir para um próximo nível. Até porque uma empresa que tem a governança muito bem feita, ela aí vai trazer investimento, né, no mercado. Se você tem uma empresa com governança bem feita, você traz investimento externo. Porque os investidores, o que os investidores querem? Querem transparência, querem equidade, querem todos os pilares que estão dentro da governança para poder fazer os aportes. E o mercado, ele é sedento por isso, porque a gente não vê, né? Não vê as startups fazendo com essa maestria e também empresas que são de médio porte. Não, perfeito, Barulho. Até antes de fazer minhas palavras finais, eu ia falar um pouco de empresa familiar. A gente acabou não falando muito de empresa familiar, mas tem um ganho muito interessante de uma empresa familiar, que pode ser centenária ou pode ser relativamente nova, ter um conselho consultivo que seja, podendo não ser ainda formalmente estatutário de administração, mas que é a independência. A gente falou pouco dessa palavra, e eu digo independência em relação a quem? À família. E não é porque são melhores ou piores. Eu não tenho dúvida que alguém que criou eventualmente uma empresa centenária, punjante e tal, tem muita informação e conhece melhor do que ninguém aquela empresa. Mas ter pessoas independentes, com experiências distintas e que possam compor junto com os membros daquela família uma criticidade, né? Agregando visões diferentes que possam ajudar o futuro daquela corporação, daquela empresa familiar, é um valor muito alto. E, de novo, algumas famílias acreditam que isso não funciona para ela, para uma grande empresa, vai trazer uma visão. Ao contrário, na nossa visão, é muito possível isso acontecer. E, inclusive, eventualmente, ajuda a sucessão. Né? Tem empresas familiares que discutem, mas será que o meu filho, o meu neto que vai ser o próximo presidente, tal, ou eu vou ter que pôr alguém eventualmente independente como executivo. Se você tiver o conselho consultivo ou conselho de administração independente, eventualmente você viabiliza que até mais dos executivos possam ser da família. Mas por quê? Porque eles estarão governados por pessoas independentes que servirão como apoiarão a diretriz daqueles executivos que eventualmente ainda estão até se aprimorando nas novas gerações. Então, acho que isso era uma primeira mensagem que eu queria comentar. Não, até complementando isso, eu conversei com o Mário há um tempo atrás falando isso, que nós conhecemos várias empresas de médio porte, empresas boas, familiares, que não têm governança, não tem um conselho nem consultivo, e às vezes assim, empresas que estão faturando já milhões. Sim. E fica a dúvida, por que não implementa? Sim. Por que não faz essa governança, né? Será que realmente é um tema que assusta, que acha que é somente... Né? Acho que nós já batemos um papo sobre isso, né? Eu tenho uma visão muito, muito clara disso, porque eu vivi empresas familiares por muito tempo, né? E com atuação direta. Eu acho que essas empresas não abriram a mente ainda porque elas acham que vão enfrentar novas crises como elas enfrentavam no passado. Hoje isso não tem mais espaço. Então, uma empresa que não tem uma base sólida de governança, de estrutura, principalmente de estrutura fiscal, tributária, ela não aguenta mais, né, um momento tenso como nós vivemos hoje no mercado de competição. Então, na minha visão muito clara, essas empresas não se sustentarão mais no médio e longo prazo. Então, o processo de sucessão familiar pode acontecer por duas formas. Por uma necessidade abrupta ou porque simplesmente esse negócio vai passar na mão de outro, quer dizer, ele vai ser comprado. Porque se você não começar ali um processo de sucessão, né, dificilmente a estrutura vai, né, fluir e funcionar da forma como ela sempre funcionou, porque a realidade é outra. Então, para mim é muito claro. Ou muda ou vende o negócio para que outro possa profissionalizar. E pior, né? Ou morre, né? Ou morre. Ou morre. Se você não fizer nada, ou morre. Queria agradecer muito a presença de vocês. Álvaro, queria que você deixasse aí as suas considerações finais para essa câmera então, tá. aqui. Bem, poucas palavras. Acho que puxando até, inclusive, para o ISD, que está lá na nossa tela.
O conceito do I, que é o environment, ou ambiente, é uma coisa meio óbvia. Você imagina que nenhuma empresa pode poluir um rio, porque a gente vai tomar água, não pode poluir o ambiente, porque a gente tem que respirar um ar puro. O S também, por mais, de novo, ter ainda esses casos que a gente ouve aqui e lá, como um trabalho escravo, ou um produto que vai fazer mal para o seu consumidor final, não tomou-se os cuidados especificamente, mas é uma coisa óbvia, nós somos humanos, nós precisamos que cuidemos dos nossos humanos, quer seja o cliente, quer seja o funcionário, quer seja as pessoas que convivem na região daquela corporação. Agora, a terceira letrinha é o G, e talvez seja a palavra mais difícil das pessoas entenderem o que é. Então, o objetivo, eu acho muito interessante o podcast aqui, por isso que eu fiquei muito contente de estar aqui, que é desmistificar o conceito de G. E o G, de novo, não é só para grande empresa, né? É o G que vai estar na empresa familiar, vai estar na empresa da garagem com poucos sócios que vão ter que atuar entre eles de uma forma organizada, é o da startup, e para a grande empresa é um G que tem que cada vez mais abrir a sua cabeça para o mundo e tomar pé da sua responsabilidade de levar aquela corporação para um futuro melhor. Então, muito obrigado pela experiência de estar aqui com vocês, debatendo, e espero aí ter as oportunidades de a gente voltar em temas correlatos à governança. Obrigado. Agradeço. Muito obrigada, viu? Mário, deixa suas considerações finais para a gente também. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bárbara. Bom, mas considerações, elas vão muito ao encontro do que o Álvaro disse, né? A gente está muito preocupado, né, com os fatores de meio ambiente, principalmente a questão social, mas a gente não pode esquecer, não pode negligenciar de fato o G, porque como é que nós vamos dar transparência para a sociedade de que tudo isso que nós estamos falando de fato é uma verdade? Eu acho que principalmente nesse último ano e pós-pandemia, a gente viu de que surpresas acontecem no mercado, principalmente no mercado de capital aberto, quiçá nas empresas médias, como será que não estão? Então, a gente entender que esse processo de governança, a gente sabe para onde ir buscar ferramentas, porque a gente vê todo dia na televisão quais são os indicadores e o que de fato tem prejudicado essas empresas. Então a lição que não espera de fato vir uma onda para quebrar o seu negócio, se antecipe a ela. Eu acho que o caminho, né, é educação, como você está fazendo aqui. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigada. Pessoal que está me vendo aí de casa, já deixa seu like, compartilha sempre o nosso conteúdo, que realmente a intenção desse podcast aqui é trazer informação relevante, entender um pouco mais e trazer de proximidade para a governança, para o ESG, e nós vamos fazer isso até a gente trazer uma sociedade melhor e mais equilibrada. Muito obrigada e até o próximo podcast.